Hebreus, capítulo 1. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas, nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por intermédio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Tornou-se assim tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei? E ainda, eu serei para ele pai, e ele será para mim filho. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: Todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, ele diz: Faz dos seus anjos ventos e dos seus servos chamas de fogo. Mas a respeito do Filho diz: O teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. E ainda, tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como um vestido. Tu os enrolarás como um manto, e serão trocados como roupa. Mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. A qual dos anjos Deus jamais disse: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Não são todos os anjos espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Hebreus, capítulo 2. Por isso, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque, se a mensagem transmitida pelos anjos provou ser vinculante e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também testemunhou por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos segundo a sua vontade. Não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir, do qual estamos falando. Mas alguém, em certo lugar, testemunhou dizendo: Que é o homem, para que te lembres dele, ou o filho do homem, para que o visites? Fizeste-o um pouco menor do que os anjos, coroaste-o de glória e honra, e puseste tudo debaixo dos seus pés. Ao sujeitar-lhe todas as coisas, Deus nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, aquele que foi feito um pouco menor do que os anjos, Jesus, coroado de glória e honra por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Convinha, de fato, que aquele por quem e por meio de quem todas as coisas existem, ao conduzir muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos, dizendo: Anunciarei o teu nome a meus irmãos. No meio da congregação cantarei louvores a ti. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis-me aqui, com os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos participam de carne e sangue, também ele participou da mesma condição, para que pela morte destruísse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse todos os que, pelo medo da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois seguramente não é a anjos que ele socorre, mas à descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque tendo ele mesmo sofrido ao ser tentado, pode socorrer aos que estão sendo tentados. Hebreus capítulo 3.
Irmãos santos, participantes da vocação celestial, fixai vossos pensamentos em Jesus, a quem reconhecemos como nosso apóstolo e sumo sacerdote. Ele foi fiel àquele que o constituiu, como também Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus, porém, foi considerado digno de maior glória do que Moisés, assim como o construtor de uma casa tem maior honra do que a própria casa, pois toda casa é edificada por alguém, mas Deus é o edificador de todas as coisas. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que seria dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e nós somos a sua casa, se é que mantivermos firme até o fim a confiança e a esperança da qual nos gloriamos. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na rebelião, no dia da provação no deserto, onde vossos pais me tentaram e me provaram, embora vissem as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra aquela geração e disse: seus corações estão sempre se desviando, e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nenhum de vós tenha um coração maligno e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, enquanto se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se é que mantivermos firme até o fim a confiança que tivemos no princípio. Como se acaba de dizer, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos aqueles que Moisés tirou do Egito, e com quem Deus se indignou por 40 anos? Não foi com aqueles que pecaram, cujos corpos pereceram no deserto, e a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes. Assim, vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Hebreus, capítulo 4. Portanto, visto que permanece a promessa de entrar no seu repouso, tenhamos cuidado para que nenhum de vós pareça ter ficado aquém dela. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como a eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, porquanto não se uniu a fé nos que a obedeceram. Nós, porém, que cremos, entramos no repouso, conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso. E, no entanto, as suas obras estavam concluídas desde a criação do mundo, pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia nestas palavras: no sétimo dia, Deus descansou de todas as suas obras. E novamente no trecho acima ele diz: não entrarão no meu repouso. Portanto, uma vez que ainda resta que alguns entrem nesse repouso, e aqueles a quem as boas novas foram antes anunciadas não entraram por causa da desobediência, Deus estabeleceu outro dia, chamando-o hoje, quando muito tempo depois falou por meio de Davi, como já foi citado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Porque se Josué lhes tivesse dado repouso, Deus não teria falado depois sobre outro dia. Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus. Pois aquele que entra no repouso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar nesse repouso, para que ninguém caia pelo mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Nada, em toda a criação, está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Portanto, tendo um grande sumo sacerdote que atravessou os céus, Jesus, o Filho de Deus, mantenhamos firme a fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote incapaz de compadecer-se das nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um que foi tentado em todas as coisas como nós, mas sem pecado. Aproximemo-nos, pois, com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça para socorro em tempo oportuno. Hebreus capítulo 5.
Todo sumo sacerdote é escolhido entre os homens e constituído para representá-los nas coisas relacionadas com Deus, a fim de oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Ele pode tratar com brandura os ignorantes e os que se desviam, pois também está sujeito às fraquezas. Por isso, deve oferecer sacrifícios tanto pelos seus próprios pecados quanto pelos do povo. Ninguém toma para si essa honra, mas a recebe quando é chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Da mesma forma, Cristo não se glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E em outro lugar diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Durante os dias da sua vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas com grande clamor e lágrimas àquele que o podia livrar da morte, e foi ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio do que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Temos muito a dizer sobre isso, mas é difícil explicar-vos, porque vos tornastes lentos para entender. De fato, embora a esta altura já devesseis ser mestres, precisais de alguém que vos ensine novamente as verdades elementares da palavra de Deus. Precisas de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não está familiarizado com o ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os maduros, que pelo constante uso treinaram-se para discernir o bem do mal. Hebreus, capítulo 6. Portanto, deixando os ensinos elementares a respeito de Cristo, avancemos para a maturidade, não lançando de novo o fundamento de arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, nem de instrução sobre batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. E assim faremos, se Deus o permitir. Porque é impossível que os que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e depois caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Visto que, quanto a eles, estão crucificando de novo o Filho de Deus e expondo-o ao vitupério. Porque a terra que absorve a chuva que cai frequentemente sobre ela, e produz erva útil àqueles por quem é lavrada, recebe bênção de Deus, mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Embora falemos assim, ó amados, estamos persuadidos de coisas melhores a vosso respeito, coisas que acompanham a salvação. Porque Deus não é injusto para esquecer da vossa obra e do amor que manifestastes para com o seu nome, pois servistes e ainda serves aos santos. Desejamos, porém, que cada um de vós mostre até o fim a mesma diligência, para a plena certeza da esperança, a fim de que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha ninguém maior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: Certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, tendo Abraão esperado com paciência, obteve a promessa. Os homens juram por quem é maior do que eles, e o juramento serve de garantia e põe fim a toda contenda. Por isso, querendo Deus mostrar mais claramente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, interveio com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos poderosa consolação. Nós, os que buscamos refúgio em segurar a esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus, capítulo 7. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando este voltava da derrota dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça,
e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, segundo a lei, o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, embora estes também tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. Aqui são homens mortais que recebem dízimos, ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os por meio de Abraão, porque ainda estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro dele. Portanto, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, pois sobre esse se fundava a lei dada ao povo, que necessidade havia ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a ordem de Arão? Pois mudado o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Porque aquele de quem estas coisas se dizem pertencia a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo da qual Moisés nada falou quanto a sacerdotes. E isto fica ainda mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não segundo a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de uma vida indissolúvel. Porque dele se testifica: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Pois o precedente mandamento é anulado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nada aperfeiçoou, e é introduzida uma melhor esperança, pela qual nos aproximamos de Deus. E, visto que não foi sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento, por aquele que lhe disse: jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo Jesus se tornou fiador de uma aliança superior. E quanto àqueles, foram feitos sacerdotes em maior número, porque a morte os impedia de permanecer. Mas este, porque permanece para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessita, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente pelos seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele uma vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui o Filho, perfeito para sempre. Hebreus, capítulo 8. Ora, o ponto principal do que estamos dizendo é este: temos um sumo sacerdote tal, que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor erigiu, e não o homem. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso era necessário que também este tivesse algo que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem sequer seria sacerdote, havendo já os que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de sombra e figura das coisas celestiais, como Moisés foi divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Vê, disse ele, que faças tudo segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente quanto é mediador de uma aliança superior, firmada sobre melhores promessas. Pois, se aquela primeira aliança tivesse sido irrepreensível, não se teria buscado lugar para uma segunda, porque repreendendo-os diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que estabelecerei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá.
não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram na minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que estabelecerei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e as escreverei em seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados não me lembrarei mais. Chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira. Ora, o que foi tornado antiquado e envelhecido está próximo do desaparecimento. Hebreus, capítulo 9. Ora, até a primeira aliança tinha regulamentos para o culto e um santuário terrestre, porque foi preparado um tabernáculo. Na parte anterior, onde estavam o candelabro, a mesa e os pães da proposição. Esta parte chama-se o Santo Lugar. Por trás do segundo véu havia a parte chamada Santo dos Santos, que tinha o altar de ouro do incenso e a arca da aliança, toda coberta de ouro por todos os lados. Nela estavam o jarro de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Acima da arca estavam os querubins da glória, que cobriam com suas asas o propiciatório. Mas sobre estas coisas não falaremos agora em detalhe. Estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no primeiro compartimento para realizar o culto. Mas no segundo, apenas o sumo sacerdote entrava, e só uma vez por ano, nunca sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo cometera por ignorância. Com isso, o Espírito Santo estava mostrando que o caminho para o Santo dos Santos ainda não havia sido manifestado enquanto permanecesse de pé o primeiro tabernáculo. Isto é uma ilustração para os nossos dias, indicando que os dons e sacrifícios oferecidos não podiam tornar perfeito a consciência do adorador. Eram apenas regulamentos exteriores que tratavam de comida, bebida e várias lavagens cerimoniais, impostos até o tempo da nova ordem. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, ele entrou no tabernáculo maior e mais perfeito, não feito por mãos humanas, isto é, que não pertence a esta criação, não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas e obteve redenção eterna. Porque se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha, aspergidas sobre os que estão cerimonialmente impuros, os santificam de modo que ficam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo como sacrifício sem mancha a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a herança eterna prometida, agora que ele morreu como resgate para livrá-los dos pecados cometidos sob a primeira aliança. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte do testador, pois um testamento só tem validade quando alguém morre, nunca vigora enquanto vive o que o fez. Por isso, nem mesmo a primeira aliança foi inaugurada sem sangue. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros, com água, lã vermelha e ramos de hisopo, e aspergiu o próprio livro e todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Da mesma forma, aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os utensílios do culto. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Era necessário, pois, que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, mera representação do verdadeiro. Ele entrou no próprio céu, para agora comparecer por nós na presença de Deus.
E não entrou para se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote entra no Santo dos Santos todos os anos com sangue que não é o seu próprio. Do contrário, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a criação do mundo. Mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos para tirar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Da mesma forma como está reservado aos homens morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. E aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Hebreus, capítulo 10. Ora, a lei é apenas uma sombra dos bens futuros, e não a realidade das próprias coisas. Por isso ela nunca pode, pelos mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse, não teriam cessado de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Mas aqueles sacrifícios são um lembrete anual dos pecados, porque é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas, pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito: vim para fazer, ó Deus, a tua vontade. Primeiro ele disse: sacrifícios e ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, embora tenham sido oferecidos segundo a lei. Depois acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele anula o primeiro para estabelecer o segundo. E por essa vontade é que temos sido santificados, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecados. Mas esse sacerdote, depois de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Desde então, está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado de seus pés. Porque, por meio de um único sacrifício, ele tornou perfeitos para sempre os que estão sendo santificados. E disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, pois, depois de dizer: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. Acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. E temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, porque aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vedes que o dia se aproxima. Porque, se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo ardente que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto mais severo castigo, julgais vós, merecerá aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores,
quando depois de iluminados, suportastes grande luta e sofrimentos, ora expostos publicamente a insultos e perseguições, ora vos associando aos que assim eram tratados. Sofrestes comigo pelos que estavam na prisão e aceitastes com alegria o confisco dos vossos bens, sabendo que tendes um patrimônio melhor e permanente. Portanto, não abandoneis a vossa confiança, ela será ricamente recompensada. Precisais perseverar, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas dos que creem e são salvos. Hebreus, capítulo 11. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois foi mediante a fé que os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, tendo Deus aprovado as suas ofertas. E pela fé ainda fala, mesmo depois de morto. Pela fé, Enoque foi trasladado, de modo que não experimentou a morte. Não foi achado, porque Deus o havia trasladado. Pois antes de ser trasladado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Pela fé Noé, divinamente advertido das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Pela fé condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé até a própria Sara recebeu poder para gerar um filho, embora já fosse passada a idade, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, de um só homem, já sem vitalidade, nasceu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Viram-nas de longe e as saudaram, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas desejavam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, pois lhes preparou uma cidade. Pela fé Abraão, quando foi provado, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, ele que acolhera as promessas, a quem se havia dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Ele considerava que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, e daí o recebeu, de certa maneira, por figura. Pela fé Isaque abençoou Jacó e Esaú quanto às coisas futuras. Pela fé Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e adorou, apoiado na extremidade do seu bordão. Pela fé José, próximo do seu fim, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Pela fé Moisés, recém-nascido, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino formoso e não temerem o decreto do rei. Pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que ter por algum tempo o gozo do pecado, considerando o opróbrio de Cristo maior riqueza do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não os tocasse.
Pela fé passaram o Mar Vermelho como por terra seca. Tentando os egípcios, foram afogados. Pela fé caíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé Raabe, a prostituta, não pereceu com os desobedientes, porque acolheu em paz os espias. E que mais direi? Não me alcançaria o tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Outros suportaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, vagando pelos desertos, montes, covas e cavernas da terra. Todos estes receberam bom testemunho pela fé, mas não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus havia provido algo melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Hebreus, capítulo 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desfalecendo em vossa alma. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação que vos admoesta como a filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, nem desanimes quando por ele és repreendido. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que sofreis. Deus vos trata como filhos. Ora, qual o filho a quem o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, então sois bastardos e não filhos. Além disso, tivemos nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai dos Espíritos, e então viveremos? Pois aqueles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos corrige para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade dele. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico de justiça nos que por ela têm sido exercitados. Portanto, levantai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes, e endireitai as veredas para os vossos pés, para que o que é manco não se desvie, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado para que ninguém fique privado da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados, que ninguém seja impuro ou profano como Esaú, o qual, por um prato de comida, vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele depois herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Porque não vos aproximastes do monte que se podia tocar, em chamas, nem de escuridão, trevas e tempestade, nem de clangor de trombeta, ou de voz tão terrível, que os que a ouviram rogaram que não se lhes falasse mais, pois não podiam suportar o que se ordenava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. Tão terrível era a visão que Moisés disse: estou aterrorizado e trêmulo. Mas vós vos aproximastes do monte Sião e da cidade do Deus vivo, da Jerusalém celestial, de miríades de anjos,
da festiva Assembleia e Igreja dos primogênitos inscritos nos céus, de Deus, o juiz de todos, dos espíritos dos justos aperfeiçoados, de Jesus, o mediador da nova aliança, e do sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Tende cuidado para não recusardes o que fala, porque se não escaparam aqueles que recusaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte, cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete, dizendo: ainda uma vez abalarei não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez, significa a remoção das coisas abaláveis, como tinham sido criadas, para que permaneçam as coisas que não são abaladas. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo aceitável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Hebreus, capítulo 13. Permaneça o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, sem o saberem, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, com confiança digamos: o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos líderes, que vos falaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje, e para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é que o coração seja fortalecido pela graça, e não por alimentos cerimoniais, os quais de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Temos um altar do qual não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais, cujo sangue é trazido pelo sumo sacerdote para dentro do Santo dos Santos, como oferta pelo pecado, são queimados fora do acampamento. Por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta da cidade. Saiamos, pois, a ele fora do acampamento, levando o seu vitupério. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus, sempre, sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com outros, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Obedecei a vossos líderes e sede submissos a eles, pois velam por vossa alma como quem há de prestar contas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em tudo viver honoravelmente. Rogo-vos com insistência que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Ora, o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dentre os mortos a nosso Senhor Jesus, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. Rogo-vos, irmãos, que suporteis a palavra de exortação, pois vos escrevi em poucas palavras. Sabei que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Com ele, caso venha logo, irei ver-vos. Saudai todos os vossos líderes e todos os santos. Os da Itália vos saúdam. A graça seja com todos vós.